universidade. Artista visual, querido amigo, professor da Universidade Federal do Pará, desenvolve trabalhos que estabelecem relações entre a fotografia e a alteridade social. Em sua trajetória, tem participado de encontros de fotografia, seminários, exposições, orientações de trabalhos em residências artísticas no Brasil e no exterior. Suas obras estão em acervos de instituições que prezam pela arte e pela memória, e é uma referência importante para pensarmos os lugares por onde a fotografia pode caminhar no contemporâneo. Então, agora eu passo a palavra para você. Obrigada. Bem, gente, boa tarde. Desculpa, eu começo sempre muito nervoso e depois vai passando, tá? Para isso eu vou pedir a ajuda de vocês. Nessa fala de hoje eu queria que em qualquer momento que algum de vocês queiram fazer alguma pergunta ou colocação, é só levantar a mão e falar. Isso vai me ajudar muito a perceber que eu estou numa roda de conversas, que é o formato que eu gosto mais, tá? Queria agradecer muito ao UDESC e a você, na presença da diretora, a possibilidade de me trazer para cá, a Lu, e a essa equipe linda do GAF, que eu já tô com a camisa aqui, que eu ganhei, mas eu tirei porque eu achei que essa frase que tem aqui tem um pouco a ver com o que eu vou falar com vocês. Vou ficar um pouco em pé, está em espanhol, mas é fácil de ler. Tem a ver, é de um evento que aconteceu em Montevidéu, de 2 anos de acompanhamento que eu realizei com artistas da América do Sul, e passei 2 anos de convívio e acompanhamento de processo, e eu acho que isso daqui diz muito do que eu acredito e do que vai conduzir nossa fala aqui, tá? Eu vou ficar olhando um pouco para cá, para eu não me perder. O título que eu escolhi para a fala tem a ver arte como experiência, de onde vejo, para quem falo. Eu gostaria de falar para vocês, o meu contato com arte ele se deu ainda bem adolescente. A minha primeira exposição, eu tinha 17 anos de idade, hoje eu estou com 64, e aí eu me dei conta, eu disse, gente, estou com 40 anos de atividade em arte, e eu comecei ouvindo o desenho e da pintura. A fotografia chegou depois. E eu percebi que quando a fotografia chegou para mim, ela já chegou assim com alguns anseios meus de compreender a fotografia numa perspectiva um pouco mais expandida. Então, meu trabalho desde o início já não, de certa forma, se acomodava muito na fotografia, naquelas bases mais convencionais. E ao longo do meu trabalho, eu fui percebendo que, e também pela minha formação, a experiência que eu tive no Fotoativa, que é uma associação em Belém muito importante, que reúne muitos fotógrafos. Belém tem uma cena fotográfica muito aquecida e respeitada nacionalmente. E eu me dei conta que eu me interessava mais e mais pelas relações que se estabelecem em torno da imagem do que propriamente pela produção de uma imagem, um produto fotográfico, mas sim o que tem nessa linguagem que aproxima todas as pessoas, que você chega numa vila afastada na Amazônia e começa a conversar com uma pessoa sobre imagem e vem todas as questões de como essa pessoa vê o mundo, como ela se vê, e como ela projeta um possível futuro a partir do que ela viu. Então você percebe que a imagem ela acompanha a humanidade muito antes da humanidade escolher uma forma de escrita ou de fala. A imagem estava ali como esse elemento imantado, imantado de algum poder que nos coloca para pensar sobre nossas conexões com o mundo. Isso
me encanta até hoje. E aí eu trago esse título, Arte como Experiência, que tenta falar um pouquinho desse campo um pouco mais expandido, que é não apenas do produto fotografia, mas de tudo que está sendo convocado, né, por essa imagem. E as minhas experiências foram ganhando esse tipo de conformação. A princípio eu fazia meio que... Era uma coisa que eu fazia, eu não sabia muito bem como é que... Né, referências, enfim. E aí eu disse, gente, eu preciso pensar um pouco sobre o que eu estou fazendo. E aí fui fazer uma especialização, aí depois mestrado e depois doutorado, e sempre mergulhando nas relações, né? O meu mestrado foi bem assim, pensando sobre trabalhos que eu já havia realizado. Eu acho que a Lu talvez tenha apresentado para vocês um que se tornou muito conhecido, circulou muito pelo mundo, que chama Nazaré do Mocajuba, que é um trabalho que eu realizei numa vila de pescadores, enfim, remota, e que com eles eu estabelecia relações de troca. Eu não vou diretamente falar sobre ele aqui. No workshop eu posso até tratar, mas aqui eu trouxe outras coisas mais novas para vocês. Mas eu tinha feito Nazaré do Mocajuba, tinha feito um antes de Nazaré do Mocajuba, que chamava Identidade Calcinada, e tinha feito um outro depois de Nazaré do Mocajuba, que era Meu Mundo Teu, que é uma relação entre dois adolescentes que trocam cartas e imagens. Alguns balançam a cabeça, talvez alguns conheçam, né? E aí eu disse, pô, eu preciso pensar sobre o que é isso. Aí fui fazer mestrado, aí a minha orientadora em Minas, eu fiz o mestrado e o doutorado na UFMG, que foi um lugar onde eu encontrei que tinha um campo muito poroso, muito interessante para mim, para eu trocar ideia. E no mestrado eu tive uma orientadora incrível, que é uma artista muito consagrada no Brasil, chama Mabi Betônico, tem 2 bienais, trabalha muito nessa perspectiva da arte como plataforma de encontro. E a Mabi ela me revelou muita coisa que eu olhava para ela assim, e eu jamais havia pensado no meu trabalho naquela perspectiva, sabe? Foi louco, assim, eu disse, gente, incrível. E aí comecei a entrar em contato com autores, com outros artistas, né? Comecei a ver que o que eu fazia não era nada de invenção da roda, era uma coisa que, enfim, da década de 50 corria solto, e foi bem legal. E eu lembro que eu fiz um trabalho autoral, assim, inédito, para o mestrado, porque ela falou, eu acho legal você ficar pensando sobre os trabalhos que você já realizou, mas é triste, né? Ficar 2 anos só pensando sobre o que fez. Não, eu quero te desafiar, faço trabalho novo. E aí foram 2 anos que eu mergulhei num trabalho que também foi lindo, que chama Entre Lapinha da Serra e o Mata Capim, que eu encontrei um menininho no interior de Minas que falava que a vila dele ia ser invadida por discos voadores. E ele falava para a vila e todo mundo ria dele, ninguém acreditava nele. E ele me convocou, ele me pediu que, por favor, ajudasse ele a salvar a vida dele do futuro, que estava chegando e que era assustador. E olha só, um garoto de 13 anos falando dessa maneira, mas a estrada estava sendo asfaltada, carros chegando, comportamentos totalmente díspares da vila chegando, enfim. Ele, numa perspectiva muito infantil, ele me falava de um futuro e de uma verdade, realmente, que eu, na minha arrogância lá, né, de mestrando, demorei a entender, né? Primeiro fiquei torcendo o nariz e depois disse, caramba, né, olha só, né, a verdade bem na minha cara e eu não vendo. E eu construí com o Rafael uma armadilha para discos voadores, e a gente fez muitas coisas na vila, e a gente virou o jogo. E o Rafael virou o guardião da vila, e foi lindo. E eu lembro que quando eu estava fazendo esse trabalho, eu ficava no meio, assim, já do mestrado, e eu falava para a minha orientadora, pô, não estou vendo o trabalho, estou tão nervoso, não estou vendo o trabalho aparecer. E ela dizia, mas como assim? O que você não está vendo? Eu dizia, não estou vendo as imagens virem, nada.
Ela disse, olha, deixa eu te falar, não sei se você já se deu conta, mas o teu trabalho não é produzir imagem. O teu trabalho trata de acontecimento. O teu trabalho está enorme, tem muita coisa acontecendo e você precisa olhar para isso. E eu ficava olhando para ela, sabe, primeiro assim, né? E aí ela foi me revelando, né, que a imagem era apenas um documento de um grande acontecimento. E poderia ser uma imagem fotográfica, mas poderia ser um arquivo sonoro, poderia ser desenho, poderia ser qualquer coisa, poderia ser uma carta, e estava tudo lá. E aí eu fui me apropriando, sabe, e foi lindo, foi assim, uma autonomia de voo muito maior o mestrado. E até que eu me despendi tanto que eu voei, sabe? Tipo, armadilha para disco voadora já era pouco para mim, né? E aí eu comecei a pensar em tudo que estava acontecendo e disse, eu preciso pensar sobre outras coisas, e me deparei com um conceito que é autoficção poética, que é um conceito que chega na literatura numa crise de até que ponto uma pessoa é capaz de fazer uma autobiografia de modo imparcial. Até que ponto isso daí não é uma criação. Mas esse conceito chega na literatura, mas depois ganha a antropologia, ganha a filosofia, ganha as artes, e todo mundo começa a pensar em autoficção, né? Autoficção poética. E aí eu disse, gente, é isso que eu falo, é isso que eu trato. Eu não estou falando exatamente, literalmente, de um acontecimento. Eu vivo uma experiência e dela eu extraio um insumo, uma matéria, e com essa matéria eu fabulo, eu construo uma poética que se refere ao real, mas não é necessariamente o real ipsilítere, não é um trabalho documental, mas uma dobra do documento. E aí o meu doutorado foi em poéticas, e bem em autoficção. E a minha tese foi um romance. Eu escrevi um grande romance, que eu adorei, assim, me libertei totalmente e, enfim, eu estou dando um panorama para vocês de por onde eu percorri um pouquinho, do que me inquieta, para a gente se colocar um pouquinho nesse campo, né? Será que eu vou consegui-lo? Eu acho que sim, né? Yes? Yeah. Então, olha, eu vou ter que virar, tá? Olha só, aqui tem alguns dados que nos colocam assim, para a gente pensar, todos nós, né? Diariamente o mundo gera cerca de 2,5 quintilhões de dados, e 90% desses dados disponíveis hoje foram gerados nos últimos 3 anos. Isso é uma informação de 2003, imagina, 2003. E mais embaixo, por ano, 125 bilhões de imagens são compartilhadas na rede, e isso é um dado de 2013. Então, imagina um mundo que a gente está mergulhado de imagens, imagina esse consumo de imagens e essa produção, e afinal de contas, o que é isso tudo? Para quê? Por quê? Né? Para onde isso nos leva, né? Quem somos nós nessa rede aí de produção? Então eu já coloco desde já aqui um desafio, porque artistas ou não artistas, quem está aqui dentro dessa sala gera imagem, tá? E vamos considerar aqui imagem num sentido bem amplo. Eu gosto de pensar a imagem numa perspectiva até deleuziana. Deleuze fala que a imagem ela se move subterrânea num texto, tem a imagem do desejo, a imagem da produção, da projeção, a imagem do recalque, a imagem do sonho. Então, a gente somos produtores de imagem o tempo todo, né? E o que fazemos com ela? E eu acho que bem aqui está a grande chave que me coloca na jogada. Opa, apertei demais. Então, aí vamos colocar aqui alguns pensamentos. O fascínio que nutrimos pela imagem fotográfica está pautado pelo oposto ao entendimento de documento enquanto estrutura cristalizada e imutável. Ele se afirma mais como documento da incerteza do que da certeza. Quando a gente olha para uma fotografia, a gente não busca uma leitura fotográfica como se a gente tivesse, enfim, diante de uma planilha.
a gente está diante de um portal. Aquilo dali é uma provocação, um estímulo que se abre em infinitas possibilidades. Então, talvez se a fotografia fosse tão estruturante... Gente, tem cadeira aqui na frente. Vem para cá, vem. Tem bem aqui várias. Tem essa daqui também que a gente pode disponibilizar, tá? Tem aqui também. Mas então, imagina, né? Imagina que talvez se a imagem fosse tão estruturada e tão óbvia e documenta assim, absolutamente estruturante no seu conteúdo, será que a gente estaria, né, há 200 anos ainda se maravilhando com essa linguagem? Tem algo nela que transborda, ou tem algo nela que mais do que transborda, algo nela que falta, né? Então, talvez seja justamente o caráter de incompletude da fotografia que nos fascina. A gente olha para a fotografia e diz, gente, o que disso daí está em mim, né? E que é lindo. Às vezes, quando eu viajo, eu vou para feiras de pulga e eu vejo aquelas pessoas revirando caixas de fotografia antiga, e aí eu fico de longe olhando. Aí eu fico olhando assim, e a pessoa parece que ela está procurando, nervosa, algo que parece que ela já sabe que ela procura e que talvez esteja lá. E aí, às vezes, a pessoa puxa a imagem, ela olha, parece que ela encontrou, né? E aí um olhar assim de satisfação e uma imagem órfã, né? Uma imagem abandonada por alguém e que chega ali para ela como um complemento de algo que está nela, né? Que ela precisa da imagem para processar, né? E eu acho isso muito fascinante, né? Esse campo do que a imagem nos propicia, né? Gente, estou apertando muito rápido. Ok. Então, o que se evidencia, então, não é o compromisso inequívoco da fotografia com dado real, com o que aconteceu, mas sim como ela o limita, o que do todo ela elege e preserva. Algo que diz respeito não à perfeição do seu processo de captura do real, mas o fato psicológico que a fotografia satisfaz. Através dela, nosso apetite de ilusão se perpetua. Sob a metáfora da pequena bola de cristal, a fotografia impõe a quem observa o reinado da imaginação, do autoconhecimento. É isso daí que eu acho que é o grande barato. Isso daí a gente perceber que há algo nesse dado que está muito mais em nós do que nele. E nós, quando eu digo bem dentro aqui, né, tão particular, tão íntimo e tão secreto, que a gente chega a tremer vendo aquela imagem, porque parece que algo de nós foi revelado, mesmo sem a gente querer. E eu acho que bem aí está o grande fascínio e a grande questão que nos motiva. Não sei se vocês concordam comigo, tá? Também está aberto para dizer não concordo com nada do que tu estás falando. Brincadeira, não? Mas a gente usar para... Eu adoro desafiar meus alunos a também problematizarem, né, a questão. E aí aqui eu coloco as nossas questões, né? Por que produzimos imagem? De onde vemos o mundo? O que elegemos? Por que elegemos? E para quem dirigimos nosso enunciado? Algumas questões que podem contribuir para entendermos as múltiplas camadas que compõem o enunciado fotográfico, na medida em que busca juntar ponta com ponta a realidade e sua figuração. Então, de onde eu vejo, é meio que assim, toda vez que eu olho para o mundo, eu olho a partir de um determinado ponto de vista. Eu estou olhando para esse mundo e esse olhar está totalmente implicado de valores que são meus. Isso talvez me coloque em total conflito com um outro olhar de alguém que esteja bem próximo a mim, bem ao lado, mas que gera uma imagem tão distinta da minha. Porque ali está implicado uma questão ética mesmo. Como é que eu estou no mundo? Quais são os valores que me orientam nessa minha passagem por aqui? E a fotografia, mesmo que a gente nem perceba, ela traz.
o que eu enquadro, o que eu deixo de fora, o que eu dou ênfase. E também, que circuito é esse? Como eu coloco essa imagem para circular? Quem eu pretendo que veja? Qual é o enunciado? A quem esse enunciado, de alguma maneira, está dirigido? Outra questão também, né, que nos faz pensar, né, e que também torna ridícula aquela fala de não, você não entende o meu trabalho porque você não entende nada de arte. Pô, que estupidez, né? Porque essa imagem está posta em circuito para que outras pessoas acessem. Então, é muito interessante perceber para onde eu dirijo. Eu lembro, não sei se algumas pessoas aqui vão lembrar, eu acho que há uns 2 anos atrás, aconteceu uma coisa que eu fiquei olhando assim, eu disse, caramba, que coisa incrível. Era uma foto que foi produzida da esposa do Volodymyr Zelensky, e ela posava na frente de uma ruína de guerra na Ucrânia. Então, havia caído uma bomba, tinham destroços, e ela posa, e ela estava posando para uma publicação, que é uma publicação bem alternativa europeia. E a imagem dela foi publicada na capa desse periódico bem interessante e foi aclamada. Ela foi, na verdade, um boom de uma primeira-dama de um país, naquele contexto, se colocando enquanto primeira-dama. E, curiosamente, essa mesma imagem foi bater na Vogue. E foi capa da Vogue. E ela foi execrada pela mesma imagem. Então, olha só que doido, né? Uma mesma imagem. E a reação não estava exatamente na imagem, mas estava em onde ela estava circulando, ou como ela estava circulando. Então, percebe que parece que a imagem está agora totalmente, de certa forma, vinculada a uma relação de como ela circula, para quem ela circula, e a partir daí tem uma questão que pode valorizar ou depreciar totalmente. Então, isso eu fiquei pensando, eu ficava o tempo todo refletindo sobre, gente, a mesma imagem. Eu olhava assim, dizia a mesma imagem, e olha que reação tão oposta, né? Diametralmente oposta, e o quanto a circulação tem tudo a ver. Estou problematizando aqui para vocês coisas que são o que me move hoje, né? Opa! E aí eu vou começar a apresentar alguns trabalhos meus aqui para vocês, tá? Essa é a constelação de Tião, foi feito 2015 e 2016, eu fui chamado pelo Museu de Arte do Rio e eles me chamaram para fazer uma retrospectiva do meu trabalho, que ocupava o primeiro andar lá do Museu do Mar. Eu achei até que eu tinha morrido. Eu disse, gente, será que eu morri? Né? Porque nem acreditei. Aí disse, bem, aí aceitei, claro. E foi 2015 e 2016, foi ano de produção da mostra. Então eram vários trabalhos meus, reunidos, mas eles disseram, queremos um trabalho teu inédito, feito no Rio, para a exposição. Eu falei, legal. Aí eu falei, olha, eu trabalho muito numa perspectiva de encontro, queria muito... E o mar, quando ele surge já meio que numa zona de conflito, porque ele estava vinculado a um projeto muito, assim, condenado por certa gentrificação daquela área portuária do Rio. E era um dos equipamentos urbanos que compunham esse projeto que chamava Porto Maravilha. Então, eu disse, eu quero pensar sobre isso, falei para o Mário, eu quero entender o mar nessa discussão, e eu quero trabalhar com alguma comunidade bem aqui de perto. E tem o Morro da Providência, que no Rio, quando a gente fala da história do Rio de Janeiro, Morro da Providência foi onde o samba surgiu, a Pedra do Sal está logo ali embaixo, onde viveu Machado de Assis, bem ali embaixo também está o Cais do Valongo, por onde os negros chegaram, enfim, muita história do Rio de Janeiro e do Brasil passa pelo Morro da Providência. Falei, eu vou para lá. Comecei a frequentar, e logo nos primeiros dias, porque eu fui assim, né, achando que eu estava andando por uma vila do interior do Pará,
E aí eu estava lá no barzinho, aí alguém bateu no meu ombro assim, no terceiro dia que eu estava lá. Aí alguém está querendo falar com você. Aí eu não entendi assim, aí eu olhei, aí deu aquele gelo no corpo, né? Sim, já sei. Aí falei, sim, mas onde eu tenho que ir? Vamos num bar aqui perto, que é onde as pessoas estão. E aí fui conversar com, enfim, um poder que a gente pode considerar que é um poder paralelo, mas que é um poder que dá conta de um determinado território onde o poder público não atende. E eles me perguntaram, o que você está fazendo aqui com essa câmera? Eu falei, eu estava querendo muito falar da cultura, daqui, eu acho que a gente está vivendo um momento talvez muito delicado para a cultura local, talvez exista um apagamento, queria muito falar do valor da cultura daqui, fiz por minhas ideias. Falei, mas também tudo que vocês considerarem que eu não devo apresentar, eu não apresento, posso submeter a vocês. Eles disseram, ótimo, que legal, tudo certo. E chamaram uma pessoa, que era a Aline, que trabalhava com a cultura no morro, falou, a Aline vai ser teu anjo da guarda, e ela te apanha sempre lá embaixo do morro, você fica com ela, e depois ela te deixa na base do morro. E assim eu fiquei 1 ano frequentando o morro, muito bem tratado, foi lindo, foi tudo de bom, nada. E que isso aconteceria em qualquer lugar, se chegasse, né, num quintal de uma casa, abrisse o portão e começasse a fotografar, alguém ia chegar, ei, que é isso já, né? Então, claro. E aí, a Aline me falou assim, Alexandre, você sabe que uns 10 dias antes de você chegar aqui, um fotógrafo morreu aqui no morro. Não foi ele caiu na escada do quartinho dele, bateu a cabeça, foi para o hospital, não resistiu e deixou um espólio fotográfico enorme no quartinho dele. Eram sacos e 2 malas empoeiradas com material fotográfico absurdo. Ele fazia fotografia social, casamento, festa de laje, tudo, batizado. E ela, com medo, porque a irmã dele veio para desocupar o quarto, porque tinha que desocupar no quarto alugado, e a irmã ia jogar fora tudo. Aí a Aline, não, pelo amor de Deus, não faça isso, não faça isso. A Aline pegou e levou para o mar. Só que o mar olhou assim e disse, isso não tem o menor sentido para nós. Nós somos um museu de arte contemporânea, a gente não sabe como lidar com isso, porque abrir precedente para isso é abrir para tudo quanto é coleção familiar que vai bater aqui e achar que a gente tem que tomar conta. E aí eu falei com o pessoal do mato, sabendo, né, que vem um material daqui, do fotógrafo, eu disse, você quer dar uma olhada? Eu disse, quero, posso? Ele, não, muito legal, porque se você nos mostrar um sentido para ele, a gente acolhe ele, esse material. E aí eu fiquei umas 2 semanas com luva, máscara, remexendo o material do Tião, né? E um acontecimento foi absolutamente determinante para deflagrar o início desse trabalho. O encontro com a obra de Tião, um fotógrafo do Morro da Providência, na cidade do Rio de Janeiro. Em outubro de 2015, o Tião faleceu, deixando no quarto em que morava uma expressiva produção fotográfica realizada entre 1960 e 80. Meados ali, 85, o Tião parou de fotografar, começou a ficar muito míope, não tinha como cuidar, parou de fotografar. E aí, a geração mais nova nem sabia quem era Tião. E tudo ficou guardado lá naqueles sacos. O Tião era um homem gentil, amigo de todos, soube que enquanto ele se aproveitava da bebida, as pessoas se aproveitavam dele, soube que sua cama era maior que o quarto, soube que estava com problema de pressão, que caiu da escada, bateu a cabeça, foi parar no hospital e nunca mais voltou. Onde termina a história de Tião, é também onde começa a minha. E aí fiquei passado, encontrava documentos do Tião, cartas, bilhetes que ele escrevia para ele mesmo, uma vida ferrada de dívida, de grana, autodidata, aprendeu fotografia nos caderninhos que vinham pelo correio, é da minha época, tá? Acho que vocês nem vão saber, chamava Instituto Universal. Era assim, o cara podia aprender eletricidade, construção civil e fotografia.
E o Tião tinha o certificado de Instituto Universal e todos os encartes. E cobria muito morro. E era mineiro. Ele foi com 18 anos de idade para lá, se radicou no Morro da Providência e lá viveu. E ele era motorista das Casas da Banha, que era um supermercado muito tradicional do Rio. Esse é o caminhão, está vendo? O porquinho aí do lado. E lá atrás está escrito Casa da Banha. E ele era porteiro, motorista, e nas horas vagas ele fotografava, que era a grande paixão dele. E aí eu comecei a me deparar com material fotográfico que era um escândalo. Assim, umas fotografias que mostravam o Morro do Rio assim. Nossa, eu assim, que era máscara, era muita poeira, né? Luva, e eu me tremendo assim de excitação vendo o material do Tião. Esse daí, ó, Carnaval, década de 70. E eu olhei atrás dessa foto, estava anotado, Dona Luzia. Aí eu Luzia, eu ficava, será que é ela? Será que é ela? Olha, será que é ela? E aí eu dizia, pô, mas se é a Luzia, por que essa foto não está com ela? Aí eu tinha um caderninho, eu ficava anotando os nomes assim, preciso saber qual que é, e aí ficava fuçando, né? E fotos incríveis, né? Olha aí, uma garotada super lourinha, né? Também morando no Morro da Providência. Então, essa mistura também de culturas e de origens ali. Hoje o Morro da Providência aí, como eu fotografava, como eu fotografei, essa que está passando bem aí na frente com a sacola é a Aline, que ela acabou de me trazer, e a gente subindo. E aí aconteceu que num dia, né, fiquei frequentando lá e ao mesmo tempo vendo as fotos do Tião. Aí um dia eu sento na capelinha que fica lá no topo, você vê que eu estou aí virando já uma geleca, né, de calor, era verão no Rio. E aí senta esse senhor do meu lado com Guaraná, fiquei conversando com ele. Oi, tudo bem? O senhor mora aqui? Moro, vivi minha vida toda aqui. É mesmo, mas você trabalhava lá embaixo na cidade? Não, você trabalhei aqui no morro. Você era o que aqui? Eu era carteiro, mas agora eu estou aposentado. Carteiro? Então o senhor deve conhecer muita gente aqui. Conheço todo mundo. Sim. Dona Luzia? Sim. Ela está viva? Tá, mora bem ali. Eu disse, olha, você pode me mostrar a casa? Ali. E Dona Undina? Sim, ali. Aí o seu Ananias foi assim, incrível, sentou do meu lado. Aquelas coisas, às vezes, você diz, é acaso, mas eu acho que não é acaso, eu acho que é estado de atenção. Sabe quando você está atento e todo mundo você quer conversar, todo mundo você quer... E se você não estiver no estado de atenção, às vezes a coisa passa, né? Aí o que eu fiz? Peguei aquela foto, ampliei, montei num pôsterzinho, embrulhei. Aí cheguei lá, batendo palmo na porta. Ela abriu, oi, Dona Luzia? Sim. Dona Luzia trouxe uma encomenda para a senhora. Não, pode ir embora, não comprei nada, não vou pagar. Não é para pagar, Dona Luzia, eu só vim aqui lhe entregar. Ela ficou assim, pode pagar, abra aí. Aí ela abriu, ficou. Aí eu disse, quem é essa pessoa, Dona Luzia? Sou eu. Eu disse, e quem é que fez essa foto? O Tião, um fotógrafo, muito tempo atrás, e nem sei, nunca mais vi ele. Aí não falei para ela que ele tinha morrido, né? Falei, e por que essa foto não está com a senhora? Quando a gente é jovem, a gente vai para a festa, vê um fotógrafo, a gente fica pedindo foto, mas depois a gente não tem dinheiro para pagar, a gente fica fugindo dele. Aí eu disse, tá. Aí eu comecei a entender os calotes, né, que o Tião levava direto. Aí eu falei, olha, demorou muito tempo, mas a foto chegou, né? E nem precisou pagar, tá aí. Aí ela disse, uau, que legal, tá aí a Dona Luzia. A Aline, que está sentada do meu lado, e eu. E aí conversamos muito, tudo. Aí a mesma coisa, uma outra foto, Dona Undina. Dona Undina estava com um netinho no colo. Aí bati lá, mesma coisa. Oi, Dona Undina. Ela está lá dentro, ela está muito fraquinha, meio doentinha. Se não, eu estou querendo entregar um material para ela, pode ser para você? E era um rapaz enorme, assim, enorme. E aí ele falou, claro, pode entregar para mim. Quando ele abriu, ele disse, meu Deus. Eu disse, o que foi? Ele disse, essa foto aqui sou eu com a minha avó. E aí é a foto do Tião e a foto que eu fiz, da Dona Undina com ele.
E aí eu comecei a encontrar as pessoas e comecei a trocar com as pessoas ideia sobre o Tião, e conversando sobre o Tião, e aí Dona Luzia mostrando outras fotos, e aí eu tentando recuperar algumas coisas da Dona Luzia que encontrasse a imagem do Tião, que havia feito dela, e aí a rede toda começou a se estabelecer. Aí eu disse, caramba, o que o Morro precisa saber é desse material que é uma memória viva da cultura do Morro e que é para o lixo, e que por um triz não foi para o lixo, e o Morro precisa saber. Aí eu comecei a andar pelas secretarias municipais do Rio, procurando mapas do Morro da Providência. E aí cheguei a um mapa que eu gostei muito, que é isso daí, que são curvas de nível, que mostra o relevo do morro. E aí, isso é ótimo, adorei esse. E aí fiz esse desenho, e aonde tem pinguinhos aí que vocês estão vendo, são negativos ou monóculos do Tião. Sabe monóculo, aquela coisa, né, que a garotada jovem nem sabe o que é isso, né? E tinham sacos com quase 300 monóculos do Tião. Uma loucura, assim, coisas lindas. E aí eu transformei na constelação do Tião, até fazendo uma analogia à estrela, que às vezes a gente se encanta com o brilho de uma estrela e fica fascinado, e a gente não sabe que o brilho chegou a nós, mas a estrela já se foi. E a gente está encantado. Isso, vou dar um zoom, você vai... Não todos. Eu resolvi fazer uma espalhada de estrelas. Algumas eu sabia, mas eu ia precisar de muito tempo para prospectar. Então eu resolvi abrir o arquivo, espalhando pelo morro, né? E aí essa coisa assim, está todo mundo encantado por um brilho e a estrela já partiu. A estrela já não está mais aqui, mas a gente está fascinado pelo brilho, né? E aqui na frente tem os móveis. O pessoal do Museu de Arte do Rio, eles foram muito generosos comigo, porque eu ficava inventando umas coisas, falei, gente, vai ter uma constelação de estrelas. Aí eles, sim. E as pessoas costumam no camping sentar para ver estrelas. Então eu estava precisando de uns móveis para o pessoal ficar acampado vendo as estrelas. Aí eles, sim. Aí eu pensava comprar esses móveis, mas era assim, a Aline, eu sabia que a Aline fazia muita coisa de cultura, e lá no morro e não tinha mesa, não tinha lugar para fazer. Eu dizia, eu queria que vocês comprassem material e que depois esses móveis fossem doados para o morro, para o pessoal que produz cultura lá. Eles disseram, claro. E aí eles compraram esses móveis, que estão aí, vocês estão vendo. Ali tem uma vitrine com documentos, assim, pendida por uns cabos, os documentos, alguns documentos do Tião, que eu queria que vissem. Aqui as mesinhas, aqui como elas fecham, então lá no morro era prático, porque podia guardar, quando tivesse atividade podia abrir, né? E também essas cadeiras que eu disse, mas tem que ter umas cadeiras espreguiçadeiras. E o pessoal dizia, mas espreguiçadeira para quê? Para as pessoas verem a estrela. Ah, tá. E aí eles compravam, eles foram muito generosos comigo e iam assumindo. E as pessoas realmente ficavam muito tempo aí sentadas. Ali atrás está o trabalho de Nazaré do Mocajuba, vocês estão vendo? Lá atrás tem o trabalho da armadilha para discos voadores, lá naquela... São vários trabalhos meus que estão na exposição. E aqui a constelação, eu vou dando zoom agora, são negativos. Foi muito legal porque o material do Tião foi para conservação e restauro, foram higienizados, aí eles estavam apresentados dentro de saquinhos pH neutro, e era assim um painel que foi cortado a laser, e atrás tinha muita lâmpada de neon, de LED, e era 12 metros por 6, e aí isso brilhava de lá de trás e dava luz para os monóculos e para os negativos. E um material incrível, maravilhoso. E aí eu saí distribuindo nas curvas de nível, assim, tá vendo? Ficavam negativos e os monóculos. E aí explodiu, né, de curiosidade. A garotada jovem
olhavam assim e gritavam, tem uma televisão aqui, tudo, porque eles não conheciam, né, monóculo, e foi super legal ver essa descoberta, né, do material do Tião por todas e todos. Ali atrás está o Éder, que é dentro de São Paulo, né? Aqui na frente está o Ricardo, que foi o arquiteto que trabalhou comigo na expografia, e eu fiz algumas coisas bem embaixo, porque eu queria que as pessoas se jogassem no chão, queria que as pessoas saíssem daquela atitude muito passiva, né? Eu queria uma interação mais livre, né? E aí eu pedi para o Mar também que eu queria fazer um brunch num sábado, onde eu pudesse reunir o pessoal do morro. Aí avisei até o pessoal do tráfico, avisei todo mundo, falei, eu quero você lá, todo mundo, para a gente tomar um café da manhã e conversar sobre o trabalho. E foi lindo. Aí algumas fotos, né, que eu encontrei do Tião, nos acervos, e também outras fotos que eu fazia, compondo o painel. E aqui foi a conversa com o pessoal do morro, falando, né, olha, isso tudo de vocês ia para o lixo, agora está aqui. Eu consegui que o Museu de Arte do Rio incorporasse como comodato, então o material ainda é de propriedade da família do Tião, e com acesso livre ao morro. O morro pode ir lá na biblioteca pedir e ter acesso, fazer cópia, e foi muito legal conversar com os moradores e construir um sentido para aquilo. E aqui na exposição mesmo, eu conversando com eles, foi espetacular, porque tinham pessoas que chegavam lá e viam, olha aqui, fulano, vem ver aqui essa foto, o cara já tinha morrido, tudo, família reencontrando, amigos, entes, enfim, foi bem especial. E isso aí eu encontrei um menino lá pelas andanças que ele sonhava, um jovem assim, e ele queria fazer uma biblioteca infanto-juvenil. Aí eu pedi para o pessoal da expografia que fizesse essas estantes super informais. Vocês veem que embaixo tem rodinha e tem também um ferrinho assim que está bem do lado que puxa assim, então a rodinha, a biblioteca é móvel. Aí pedi para fazer umas 4 estantes dessas e coloquei no jornal que quem fosse à exposição levasse livros infanto-juvenis de arte, ou usados ou novos, e aí começou a rolar uma doações e a biblioteca deu start, né? Começou. E aqui a imagem, né, da constelação. Vocês veem aqui, tem planos desse trabalho mais inicial, que eu falei para vocês, Nazaré do Mocajuba. E aqui um textinho para fechar esse trabalho, a extensão do acervo fotográfico produzida por Tião ao longo dessas quase 3 décadas faz com que a ação, por mim desenvolvida, represente tão somente um disparador para possíveis construções de entendimento da importância da figura desse profissional quase esquecido. A constelação de Tião, aqui apresentada, pode ser, quem sabe, um ponto de partida para uma tomada de consciência sobre a rica e intensa produção cultural que alimentava e alimenta a vida, não apenas do Morro da Providência, mas também de tantas comunidades esquecidas em um país tão plural e, ao mesmo tempo, tão excludente. Que suas estrelas sejam brilhando, Tião. Esse é o primeiro trabalho e não sei se alguém quer perguntar alguma coisa sobre ele. Vou abrir um pouquinho, bebo uma água. Tá bom. Faz de conta que eu não tô aqui. Tá bom. Esse giro dentro da narrativa, ele também serve como uma forma de documentação, né? Mesmo que a gente não busque o documento, acaba sendo documentado com essa busca da ficção. Não sei como é que é o processo de conseguir construir isso de um jeito que a gente consiga ter a parte lúdica, assim, tipo, com as crianças. Como é que tu consegue construir junto com as crianças esse imaginário de algo documental, né? Para depois tu... Não sei. Legal. Eu te entendo. Eu acho que, na verdade, passa por uma coisa que eu acho que é retomar uma coisa que a gente andou perdendo, que é a capacidade de escuta, sabe? Eu acho que hoje
Um dos grandes problemas da humanidade é a gente tem perdido muita capacidade de escutar, e parece que a gente fala, se auto-escuta e não ouve o outro. Então, cada trabalho novo me coloca num desafio de me colocar em disponibilidade e compreender que qualquer elemento pode ser um elemento imantado de sentido. Às vezes o Rafael lá em Lapinha da Serra pegava uma pedrinha e me dava, toma para ti, olha, ela é muito valiosa, ela vale ouro. E eu guardava a pedrinha e dizia, eu preciso pensar o que eu vou fazer com isso. Então, compreendendo a verdade, e que eu acho que é um pouco que muitos de nós fazemos, vocês devem concordar, que é aquele caderno de artista, sabe? Quando você... Vou voltar para cá. Caderno de artista que você está o tempo todo anotando questões, né, insights poéticos. Eu acho que quando você está atento para isso, o documento ele vai surgindo não porque você o intitula como documento, mas porque ele se afirma na hora do jogo como potência, sabe? E eu acho que tem uma coisa, eu vou conversar muito no workshop com quem vai estar comigo, que chama a reinvenção da realidade. Tem uma coisa que é o mundo que a obra ou que a poética inaugura. Tem um mundo que é inaugurado ali por uma obra. E essa lógica desse mundo, quem determina é a obra propriamente dita. É mesmo assim quando a gente vê Gabriel Garcia Marques e gente, que vila, que loucura isso! E você acredita, você se emociona, você chora, né? Aí você vê um filme do Fellini, você fica, gente, mas como pode? Que loucura isso! Ou seja, é o artista nos arrastando para o mundo, onde ali dentro é a lógica daquele mundo que determina. E é muito bonito, alguns autores se referem a isso como exegese. Exegese é o mundo, esse mundo concebido, que não está no mundo concreto, está no mundo instaurado pela obra. E o nosso workshop, que vai ser a reinvenção da realidade, passa um pouquinho sobre a construção desses estatutos. Como é que eu construo esse meu mundo e quais são as regras dele, né, enquanto artista. E eu acho que o documento está nesse campo. Não é um documento que é o mundo que diz que isso vale. É o acontecimento que determina, olha, isso é muito importante, né? Foi lindo o Rafael, da Armadilha para Discos Voadores, na inauguração lá da exposição do Rio. Eu consegui, eles me disseram, Alexandre, você tem uma passagem para um convidado, com hotel, tudo. Você quer trazer tua mãe? Aí eu fiquei pensando assim, eu disse, não, minha mãe eu acho que ela pode vir em outro momento. Mas tem uma pessoa que nunca saiu da vila dele, nunca andou de avião, está louco para conhecer o oceano, ele precisa vir. E aí eu convidei o Rafael, ele estava completando 18 anos, Rafael andou pela primeira vez de avião, conheceu o Rio, foi incrível. E ele entrou no museu, ele ficou assim, porque ele viu o desenho dele, um mapa que ele me deu, ele construiu a armadilha comigo dentro do museu. Aí no dia da abertura, né, veio a televisão, né, a Globo, e falaram, a gente queria entrevistar. Eu disse, eu não. Você pode entrevistar aquela pessoa dali? Aí eu coloquei o Rafael para ser entrevistado. E aí veio aquela pergunta capciosa, sabe? O repórter assim, e aí você agora, com 18 anos de idade, você acredita ainda em discos voadores, em armadilha? Aí o Rafael, super tranquilo, falando assim, do lado da armadilha, o Rafael falou, olha, se eu não acreditasse nos meus sonhos, talvez eu nunca saísse da minha vila, talvez eu nunca andasse de avião, talvez eu não conhecesse o oceano e talvez eu não entrasse no museu aqui para ver as minhas obras dentro desse museu. Então, sim, eu acredito, sim, até hoje, e eu acho que isso transforma o mundo. E os repórteres ficaram assim, né? E assim, é isso, né? É isso. Né? O documento, quem determina o valor dele é a obra. Não sei se eu te respondi. Talvez dê aquele barulhão. Vamos lá.
graduada em letras, né? E estou nesse processo de tentar seguir uma carreira acadêmica, com mestrado, doutorado e tal. E eu gosto muito da área de análise do discurso e estou fazendo umas disciplinas para ter chão, né, para conseguir seguir no processo. E teve uma frase que você mencionou sobre sua tese de doutorado, que falava que não existe linguagem sem engano. E isso entra total, assim, dentro da questão de análise do discurso, né? E eu ia pedir, se possível, se você poderia comentar um pouco mais sobre a ligação entre a linguagem / língua, né, com o seu trabalho, e como isso se mistura com a relação da imagem, da fotografia, porque eu tenho essa impressão que a gente acha que linguística ou literatura está um pouco afastado, assim, né, dessa parte mais das artes, mas quanto mais eu frequento, tipo, o CEARTE, vejo exposições e tal, e até a parte mais teórica, eu fico, cara, é muito a mesma coisa, assim, né? Então, se você puder comentar mais um pouco sobre isso, essa frase me pegou muito e eu quero muito ler a sua tese. Nossa, que pergunta legal. Como é teu nome? Maria Carolina. Maria Carolina, eu acho que tudo a ver, concordo contigo. Inclusive, quando eu trabalho assim, com as minhas turmas, assim, às vezes eu desafio eles muito numa perspectiva de linguagem. Tipo, se você pudesse fotografar o infotografável, me fotografa a saudade, me fotografa o silêncio, me fotografa o vento, me fotografa um aroma, e é muito bonito, e também eu brinco com eles de metáfora. Se você, metáfora não, figuras de linguagem, se você pudesse traduzir numa imagem uma questão metafórica, em uma metonímia, em um pleonasmo, e aí a gente fica percebendo o quanto, na verdade, estamos tratando de linguagem nas suas diversas possibilidades, né? E ali não existe linguagem sem engano. A palavra engano é colocada de uma maneira bem provocativa, até forte, mas o desvio, o que não dá conta, o que está entre uma palavra e outra, ou que às vezes o acontecimento é intraduzível, é incapaz, às vezes, o silêncio fala mais do que a palavra. Então, é bonito também a gente trabalhar nisso, porque o trabalho em arte que se explica muito do ponto de vista visual, parece aquele filme que a gente vai ver e que com 5 minutos a gente já sabe quem matou e quem a gente é, né? E aí você fica, tá, vai, aí o filme que eu já sei. Ou seja, você não é demandado a percorrer esses meandros. Então, eu acho que a obra de arte, ela tem essa capacidade também de te convidar a ser envolvido por essa construção. Então, eu acho que os desvios são, numa perspectiva muito bem-vinda, esses meandros, ou essa dobra de verdade, que é verdade também. Mas para você acessar aquela dobra, você tem que fazer um desvio para chegar ali. Não é a verdade evidente, aparente, concreta, porque essa, sem nenhum demérito ou julgamento de valor, numa outra categoria estaria o texto jornalístico, estaria o texto, enfim, mais científico, e que também eu coloco eles todos no campo também da suposição e da construção. Estão todos lá. Né? Mas, ok, às vezes a pessoa diz, não, eu não trabalho com arte, eu trabalho com jornalismo, então eu sou muito fiel, eu digo, tá bom, vou acreditar, sempre tem um ponto de vista, né? Mas, enfim, eu acho que tem essa coisa do desvio como essa delícia do que não dá conta, né? Do que a língua não dá conta, e por isso mesmo, né? Ferreira Goulart, né? A arte existe porque a vida não dá conta, e coisas desse tipo, que eu acho que é bonito de... É bem aí que está o salto poético, bem aí antes. E é lindo você dizer, nossa, como a pessoa se referiu àquilo de maneira tão especial. Você se encanta por um artista, não por literalmente o que ele te diz, mas como ele te diz, como ele te conta. Você se encanta pelo modo como a pessoa te conta. E, enfim, é a maravilha da linguagem, né? Imagina. Primeiro, agradecer, né, pela sua presença aqui, acho que foi muito interessante, muito positivo. Eu
Eu morei 12 anos no Tocantins, na divisa com Marabá, então eu estive muito no Pará e efetivamente, quando eu colocava sobre a Fortlândia, é que às vezes aqui no Sul, eu sou aqui no Sul, as pessoas não têm ideia do tamanho desse país, não têm ideia do tamanho que é. E é muito grande, mas é muito grande, né? Então, por tabela tem muita coisa bonita para ser mostrada, basta daqui a pouco estar ouvindo, como o senhor falava ali, tá ligado nas coisas para estar percebendo o que acontece, para depois trazer para, como o senhor trouxe. Mas eu gostei muito do seu trabalho, mas aí na sua última telinha ali do polonês, é um polonês? Me pareceu uma contradição. Daria para o senhor voltar? Pô, não, claro. Entre o seu trabalho e daí ali, ó, em termos platônicos, não temos como ser a caverna. E devemos nos confortar. Me parece que o senhor não se encaixa nisso. Não, é a caverna aí que ele se refere, ele está fazendo uma relação muito direta com Platão. E aquele mito da caverna do Platão, onde nós não vemos a coisa, nós tratamos da sua representação, da sua interpretação. Então o homem da caverna é o homem que entende o mundo pelas sombras e não pela coisa propriamente dita. Então é mais uma... Concordo contigo, parece que a gente está aprisionado num buraco, mas aqui ele está fazendo... É um empréstimo poético que ele faz ao mito da caverna do Platão e esse entendimento que o Platão ele negava muito, ele achava que a única essência da arte estaria na poesia e de alguma maneira ele reagia a outras, ele falava que o resto tudo era aparência, o resto tudo era uma tentativa de reprodução do real, quando o real é irreprodutível, né? Então aqui eu concordo contigo que literalmente pode nos parecer muito um aprisionamento. E eu te confesso que eu estou mais para fora da caverna assim. Mas eu entendo o que ele está falando nessa perspectiva parece que nós todos vivemos de um grande exercício de interpretar o mundo, já que o mundo a gente não dá conta. A gente não dá conta dele, então eu sentado contigo numa mesa de bar, a gente está, eu falando do mundo, e nem sempre parece ser o mesmo mundo. Isso não fala da caverna, sem dúvida. Né? Não fala da caverna. Tá? A gente está meio que nesse grande mar revolto de infinitas possibilidades de interpretação do mundo. Um pouco isso. Assim. Aliás, dizem que é nos bares que a gente consegue resolver um monte de problemas. Eu acredito também. Obrigado. Até a partir da terceira certeza. Obrigado. Oi, tudo bom? Seus trabalhos me chamaram muito a atenção quando eu fui uma aula da Lu Renato, acho que foi ano passado, e muito prazer em poder estar aqui te ouvindo e vendo a apresentação dos trabalhos. E aí eu notei que desde 2015 para frente que tu mostrou mais ou menos, né? Me chama muito a atenção no teu trabalho o como tu envolve as pessoas e como que leva isso para frente numa camada a mais, né? Além da fotografia de envolvimento, chega até a me arrepiar. E eu queria saber se antes de 2015 ou se sempre foi assim, ou se teve algo que te deu esse viés, esse despertar para esse envolvimento que vai bastante profundo, assim, né? E que tu quase se coloca num segundo lugar, assim, evidenciando muito o outro. Eu me identifico com isso, então eu gostei muito do teu trabalho, me chamou muita atenção. Eu fiz muita questão de vir aqui hoje. Se puder falar um pouquinho disso. Muito obrigado. Como é teu nome? Lucas. Lucas, adorei. Obrigado pelas tuas considerações sobre o meu trabalho, uma honra ouvir isso. Concordo contigo, até do marco temporal, 2015 é um ponto de inflexão, talvez um pouquinho antes, quando eu acabei o doutorado, 2010, 12, por ali, e que eu me dou conta de que eu não sou um produtor de imagens, mas eu sou um produtor de conteúdos, e eu compreendo muito bem que
eu compreendo a minha autoria, isso que tu falas, eu fui ficando um pouco mais em segundo plano, eu compreendo muito bem o meu papel autoral numa perspectiva de um propositor, de um ativador. E quando as imagens são produzidas por outro, ou até são imagens que foram produzidas pelo Tião, enfim. E eu me compreendo enquanto autor de uma proposição que se debruça sobre aquelas imagens. Então, eu me sinto muito confortável de não ser uma apropriação, mas eu sei muito bem aonde está inscrito o meu ato, meu gesto criador, vamos dizer assim. E acho que o mestrado ele me deu mais garantia. Eu poderia até, assim, numa palavra meio engraçada, eu poderia dizer que eu fui ficando mais abusado. Assim, eu sou capaz de entrar num avião e aí me chamam lá para Londrina e eu não sei exatamente o que eu vou encontrar. E aí eu levo uma mala que parece aquela mala daquele mágico que vai fazer na festa de aniversário mágica, sabe? E que tem um bando de coisa para, né? Vamos lá. E algumas eu vou ter que comprar no lugar. Então, às vezes eu vou perguntando o que eu posso comprar aqui, porque é o lugar, é o contexto que vai me dizer alguma coisa, às vezes é um pá, que eu digo, opa, tá aí a coisa, vamos lá. E aí eu começo a escavar e dali vem coisa. Mas eu acho que nesse ponto é muito legal, assim, a pesquisa em arte, quando a gente compreende o que é isso. No meu caso, eu fiz tanto mestrado quanto doutorado na linha de poéticas, em que você se debruça sobre o teu processo criador. Então, você pensa ele, né, sobre as linhas de força, o que ativa o teu processo criador. Então, nessa hora, pesquisar a arte, estudar, é compreender um pouquinho qual é a lógica que orienta os teus anseios, a tua leitura de mundo, as tuas perspectivas. Bem ali, muita coisa se revelou para mim, muita coisa foi ficando mais claro e foi me dando um pouco mais de liberdade, até a ponto de compreender que muitas vezes, eu, por exemplo, no mestrado, eu fiz uma disciplina espetacular, que eu considero talvez a melhor disciplina que eu fiz no meu mestrado, que chamava Estratégias do Fracasso. E que mostrava a potência de tudo que não deu certo. Mas o não deu certo, vamos colocar entre muitas aspas, o não deu certo foi aquilo que aconteceu que você não estava esperando. Porque tem uma coisa de artista ensemismado que não, quando não acontece exatamente o que ele estava prevendo, ele diz, não, aí descarta, porque não era o que eu estava esperando, né? Como se ele já vai para o campo sabendo o que ele vai colher. E se não for o que ele quer colher, não vai ser. E às vezes a pérola é justamente esse acaso que o acontecimento te devolve e que não estava no teu campo de expectativas. E é o acaso te dando assim, olha, toma aí essa aí, te vira com essa, que essa é a resposta que eu tenho. Então, bem aí, quando você compreende o jogo da criação como um ping-pong, né? Tipo, eu jogo uma bola para cá, mas a bola vem de lá, talvez num ponto que eu não esperava, eu vou ter que esticar para cá, vou ter que esticar para cá. Quando você entende isso, aí o jogo sai lindo, sabe? Porque tem essa fala que vem de lá. Senão é uma fala muito ensemismada em torno de tudo que você, né? Os teus pressupostos, as tuas certezas. E eu acho que esse jogo eu aprendi na pesquisa, assim, me debruçando, lendo, vendo exemplos, com boas pessoas com quem conversar, porque às vezes escolher orientador, não é escolher um orientador legalzinho, uma orientadora legalzinha, é escolher uma figura que você diz, eu estou a fim de conversar com essa figura, estou querendo saber qual que é, ou até a tua banca de mestrado e doutorado, chamar pessoas, às vezes as pessoas me dizem, pô, você vai chamar essa figura para a tua banca? Eu quero saber o que a figura vai dizer, não que a figura vai me destruir, eu quero saber qual que é, né? E por que ela não está gostando. Então, eu acho que isso é a hora que você se joga mesmo para entender, sabe? Para mim foi muito importante, para mim foi bem legal. E me faz também compreender hoje, com praticamente 30 anos de universidade que eu estou,
eu afirmo até hoje, veementemente, que eu sou um artista dentro da academia. Eu não me rendo. Eu ensino, eu leciono, tenho arcabouço teórico, mas eu sou um artista. E eu acredito muito na essência que é da natureza artística, esse frescor, essa potência para alimentar o campo acadêmico. Caso contrário, eu estou fora do jogo, porque eu não falo cabeção, eu não falo, minha fala não é academicês. Aliás, eu acho isso o fim da picada. Eu aprendi, minha formação, na minha época era jardim de infância, né, desde o maternal até o doutorado, foi em escola pública. Então, é dever meu ético, moral, eu tenho que devolver tudo que eu aprendi da maneira mais horizontal e generosa possível. Então, falar cabeção para mim é afirmação de poder. É tipo, olha o quanto eu sei que você não sabe. Não quero isso, bicho, não quero. Quero dividir, quero ser surpreendido por um pescador, por um molequinho, quero ser desafiado por esse pensamento. Se não for assim, estou fora, sabe? E estou conseguindo, até o fim, chegar na academia, firmando o meu lugar de onde eu estou, e é isso que eu tenho para trazer, e tentando administrar, escrever artigos sem ser cabeção, e por aí vai. Se vocês verem o meu doutorado, eu até fico surpreso, porque as pessoas dizem, nossa, ali teu doutorado eu adorei. Eu digo, gente, dizer que adorou ler um doutorado é meu. Aí eu digo, tudo bem. Mas é porque eu fiz muito fluido, sabe? Mas, enfim, não sei se eu te respondi, mas um jogo muito... Enfim... Né? Se não for assim, cara, né? Porque as universidades surgiram provocadas por algo que acontece no mundo, né? E aí, de repente, ela começa a virar um castelo de cristal, que ela começa a dizer que o mundo é que não entende o que ela fala. Eu digo, né? O que aconteceu aí? Porque ela surge para olhar para aquilo dali, né? E, de certa forma, né? Devolver questões para aquele território. Se não for assim, tem alguma coisa aí, né, em descompasso, né? Cabe a nós, eu acho, que pensarmos sobre isso e compreender, principalmente num país como o Brasil, tão desigual, né, onde a gente vê o que é capaz de acontecer no nosso país pela desinformação, e como a gente tem uma responsabilidade enorme nesse jogo, né? Em todos os conteúdos, em todas as áreas. Claro. Durante o primeiro trabalho que tu mostrou, tu falou do estado de atenção, né? Naquele momento que tu estava sentado, o senhor com a latinha de guaraná sentou ao seu lado. Eu queria saber de ti, como que funciona para ti esse estado de atenção, se é algo que... estou indo para tal lugar fazer um trabalho, então eu vou entrar nesse modo, estou atento a tudo e tudo que vier pode se tornar um trabalho, ou se no teu dia a dia, na tua rotina já é assim. Isso é uma coisa que me interessa bastante, porque isso já foi discussão em aula algumas vezes, inclusive na aula da Lu Renata, de que artista nunca para de trabalhar. Está sempre pensando em coisa, e eu gosto de ter um tempo de descanso, e eu queria saber... Tem uma fala de Zeca Pagodinho, que é ótima, né? Eu acho que foi Bial que perguntou para ele, tem uma coisa que você não gosta? Aí ele pensou e disse, trabalhar. É isso, e ainda mais alguém que leva tanto a troca, conversa como uma força motriz do trabalho. Eu queria saber como que isso é para ti. Legal. Vamos lá. Eu acho que o artista não para de trabalhar. Eu acho que vamos tirar a palavra trabalhar, porque ela está carregada de outros sentidos. Eu acho que o artista, eu falo para as figuras também que estão na minha disciplina, o artista é uma pessoa que, a princípio, olha para o mundo com muito interesse. Se uma pessoa está assim, não estou afim de nada, não estou...
tem alguma coisa errada. Parece a pessoa que vai fazer letras e não gosta de ler nem de escrever. Digo, tem, né? E eu acho que esse olhar inquieto, esse olhar que, né, que prospecta. Com relação ao estado de atenção, eu acho que a gente desenvolve, às vezes a gente vem por uma questão familiar, a gente vem de um lugar onde nunca nos deram muita essa oportunidade, a gente é tolhido. Outras não, por exemplo, eu venho de uma família onde eu desde criança via o meu pai chorar, minha mãe chorar, ou rir. Então, aquela coisa de pai herói, pai superpoderoso, mas superpoderoso não existia. Então, parece que bem ali, desde moleque, eu fui muito convocado a prestar atenção a quem estava do meu lado. E isso eu fui desenvolvendo. Não sei se vocês perceberam, eu cheguei aqui, eu na hora quis sacar todo mundo, conhecer todo mundo, falar de perto, sentir. Eu gosto disso. Eu gosto. Às vezes, na rua, até tem uma pessoa que olha para mim, eu rio, sabe? Aí ela às vezes acha que eu sou um vereador em campanha. Não, é porque eu curto e eu estou na liga, estou ali querendo saber. Mas eu acho que o estado de atenção é essa coisa um pouco de estar no mundo interessado, né? A gente não está aqui passando um tempo, a gente não está aqui esperando a chuva passar. A gente estava falando agora, né? A vida é só uma, gente. Né? A não ser que tudo bem, pode ser que eu volte, né? Igual a novela. Eu sou aluna e eu voltei agora como a Serena, né? Mas, enfim, se não, a princípio, eu sou eu, bicho, e acabou a vida e foi. E eu vou dar ela de bandeja para alguém? Não, eu quero saber qual que é, né? Eu quero errar, quero acertar. Então, eu acho que a disponibilidade está para o jogo, né? Está aberto para o jogo, reconhecer que erra também, porra, deu merda, não deu nada certo. E é isso aí, não consegui. É ótimo também admitir isso. O fracasso também é uma resposta, é um resultado, né? Qual foi o resultado? Pô, não deu nada certo. Foi o resultado. Foi o resultado, né? E você aprende pra caramba com ele. Então a disponibilidade está nisso. E eu te confesso que eu exercito o tempo todo. Eu estava no carro falando com o Vitor, quando a gente veio, né? O Tiago, perdão, troquei teu nome. Estava conversando com o Tiago de que, por exemplo, eu adoro, desde moleque, viajar, né? Eu não bebo, eu não fumo, eu quase não saio. Eu disse, pô, eu tenho que ter uma cachaça na minha vida. Aí a minha cachaça é viajar. Eu olho assim para o globo, aí aponto, aí eu vou. Aí eu compro uma passagem e eu vou para lugares sozinho, nunca viajei de excursão. E eu vou para lugares agora, cada vez mais. A minha mãe fica louca, né? Minha mãe diz, eu vou te interditar, não é possível. Ela fica assim, por que tu não vai para a Disney? Eu digo, não. Mas, enfim, eu vou para lugares onde eu não falo a língua, onde eu não domino a cultura, aí eu vou com bloquinho, aí mímica, aí eu desenho, eu mostro para a pessoa, eu faço a mímica, e dá tudo certo. E às vezes eu olho, eu percebo que a gente está perdendo a oportunidade de olhar para a pessoa, olhar para o olho da pessoa, sabe? Olhar para o corpo da pessoa, compreender a pessoa. Pô, a gente perde tanto isso, sabe, cara? A gente fica acostumado com o que fala, e às vezes a gente nem escuta, né? E a gente está perdendo isso, a gente está perdendo a capacidade de sentir, né? E eu estou o tempo todo me exercendo, eu só vou para lugar agora, quando dizem, olha, língua, lugar muito difícil, ninguém fala inglês. Digo, ai, que delícia, que bom, vamos. Já me agradei, já quero, e é ótimo, assim, e eu acho que isso te coloca no jogo, né? Às vezes a resposta é complicada, né? Oi. Meu nome é João e eu queria fazer uma pergunta também. Eu não sei se o assunto já foi conversado, porque eu não saí aqui agora, mas é uma pergunta em relação quanto a no seu trabalho. Eu percebi que você trabalha muito com crianças, né? E, bom, eu sou só um estudante da graduação ainda, mas a pergunta basicamente é o quanto nós, como artistas, ainda conseguimos produzir com a mesma cabeça livre de sentido, no mínimo que seja, ainda como uma criança.
onde nem mesmo o sentido do lúdico existia. Porra, que maravilha, João, que lindo. Essa é uma grande pergunta, que eu vou te dizer que eu acho que eu não tenho nem resposta, ela para no ar, né? Qual é a nossa capacidade de nos desprendermos, né? De tanta certeza, de tanta garantia, porque parece que na nossa formação a gente é cobrado isso. Se você não tiver garantia, você está ferrado, né? Se você não tiver certeza. E a criança, ela está no jogo, né? Ela está o tempo todo no jogo. As minhas irmãs, elas têm os filhos e eu sou padrinho do primeiro filho da minha irmã, da outra também primeiro. E elas diziam às vezes, Luiz, tu está enlouquecendo, meu filho, tudo, porque eu jogava uma sandália, o tubarão, tubarão, eles gritavam, e o tapetinho do banheiro é o barco, e eles ficavam loucos, eles gritavam histéricos do tubarão, enfim. E era lindo ver isso, assim, o quanto eles me levavam também para esse campo, sabe? E eu acho que a gente precisa recuperar isso, cara. A gente precisa não perder a criança, mesmo tendo que viver nesse mundo de produtividade, mas acho que tem algo na arte. A arte é o campo da experiência e do acaso. Se não houver o acaso, tem algo de muito errado acontecendo. Eu, por exemplo, passei uns 4 anos sendo assistente curatorial de um curador, um crítico de arte que eu admiro muito, que é o Paulo Reckenhoff, de São Paulo, foi curador do MoMA, tudo, enfim, uma figura. E eu sempre com ele, e ele me falava uma coisa que eu adorava, ele dizia, Alexandre, grande veneno do artista é o excesso de certeza. O dia que tiver muita certeza, tem algo de muito errado acontecendo na produção dessa pessoa. E eu te digo, é sempre uma pergunta, né? O Picasso falou isso, né? Tem uma frase bonita do Picasso que ele falou, eu levei tantos anos para me tornar adulto e parece que eu vou precisar o mesmo tanto de anos para voltar a ser criança, né? Assim, o quanto isso parece que é um caminho de distanciamento de uma perspectiva de estar no mundo, né? Estar no mundo quanto jogo, né? E uma pergunta linda, viu? Mas eu acho que é a pergunta do milhão. É aquela que vai nos acompanhar até o último suspiro e dizer, e aí, né? E aí, será que eu matei minha criança ou não, né? Eu acho que é difícil, sabe, está tão da ordem do jogo e as vidas são tão singulares que eu acho que eu só coloco assim, a gente não abrir mão de estar aberto para a experiência, sabe? Às vezes a gente tem medo de se ferrar, a gente tem medo de passar vergonha, a gente tem medo de sofrer, a gente tem medo de tanta coisa, que aí parece que de tanto medo a gente não, sabe? Eu acho, sabe, João, porque eu não sei o que acontece com a tua vida, nem com a dele, nem com a dela, são muito distintas. Às vezes a gente vem de uma formação muito castradora ou não, ou às vezes a gente está muito apegado a questões religiosas ou morais que nos cerceiam. Difícil, parece que cada um de nós tem as suas cercas para administrar, né, e lidar. Na verdade, eu só iria complementar que tem um documentário muito bacana brasileiro que chama Tarja Branca, que ele fala exatamente sobre isso. Olha. Sobre o brincante, né? Sobre como a gente vai perdendo com o tempo, essa coisa de criança. Olha, que legal. Tarja Branca. Que delícia. Vende na farmácia? Não, que delícia, que lindo. Vou até rever agora o documentário que você estava falando, faz bastante tempo que eu assisti. Que lindo. Tem um livro também, tem um autor que eu adoro, que é um livro assim, daquela coleção Debates, né? Uma coleção foi clássica, que é do Huizinga, que chama Homo Ludens. Não sei se vocês já viram esse livro, Homo, H-O-M-O, e Ludens, L-U-D-E-N-S, né? Do lúdico, né? E ele discorre nesse livro quanto o jogo ele é a mola que impulsiona a humanidade
desde que ela surge nesse planeta, o jogo é a mola. Então, ele está ali em todas as relações, e parece que é o que nos joga, sabe, para um patamar seguinte, é o jogo. É bonito, assim, é um livro só texto, meio assim, durão, mas é lindo, assim, de dar uma passeada. Você acha que no seu trabalho você ainda consegue fazer coisas que façam sentido com Eu acho, não sei se com a minha infância, mas eu fico me pegando, sabe, João, né? Sim, mas não assim como a sua, mas no sentido de infância. Sei. João, sabe uma coisa que eu sinto? Eu percebo às vezes que eu vou para tão longe, eu vou para lugares tão remotos e eu vou buscar alguma coisa que eu não sei o que é, e lá eu me deparo que, na verdade, que eu fui buscar algo que estava em mim sempre, e que eu não tinha percebido, mas que eu precisei estar lá para me reencontrar, sabe? Então parece que a gente vai encontrando um pedacinho da gente, e eu sinto muito isso, sabe? Não sei se realmente infância, mas parece que eu vou me encontrando pedacinhos de mim. É lindo, assim. Por exemplo, aquele menino lá da armadilha para discos voadores, teve uma hora lá que era do nada, a gente tinha parado e eu estava bebendo água, eu disse, Rafael, eu estou cansado, vou sentar aqui. E a gente estava meio no alto, a vila estava lá embaixo, ele subiu numa pedra e se colocou assim para olhar a vila dele. Parecia que ele estava me convidando a vê-lo, né, contemplando a vila, e eu estava atrás, assim, e quando eu olhei, eu digo, caramba, o que é isso? Eu sei que imagem é essa. Eu peguei minha câmera assim, correndo, aí fotografei ele nem sabia que eu estava fotografando ele ali. E sabe o que era? Eu, moleque, meus pais me davam um livro de história da arte, sabe? Porque sabiam que eu curtia arte. E eu adorava folhear os livros, eu queria ser as pessoas dos quadros. Eu olhava, eu dizia, eu quero ser essa figura desse quadro. E o Rafael ali na pedra, eu quis ser aquele cara, que é uma pintura do romantismo alemão, do Caspar David Friedrich, o homem sobre o mar de nuvens, que ele está numa montanha olhando assim. Nossa, moleque, eu olhei para aquele quadro várias vezes, eu dizia, nossa, eu queria ser esse cara em cima dessa montanha, olhando, eu quero ser ele, eu quero ser ele. E aí lá na porra da Serra do Cipó, um garotinho sobe na pedra e me diz assim, sem olhar para mim, ei, olha tu aqui. Me tremi todinho assim, fotografei, aí voltei para minha orientadora, eu encontrei meu parceiro, eu já sei onde é que eu vou trabalhar. Ela disse, tudo, eu mostrei a foto. Aí ela disse, e eu expliquei para ela disse, nossa, que interessante, mas olha, assim, se eu tivesse virado para pegar uma coisa, o Rafael teria desmontado da cena e eu teria visto aquilo que me fez tremer, assim, eu me vi, sabe? E é louco isso, porque pode ser uma tolice, pode dizer, o cara está viajando, né, e tudo, mas porra, ali para mim fez tanto sentido aquilo, cara, eu olhei e digo, sou eu, esse moleque sou eu, né, sou eu, e eu me perdi disso daí, e eu sempre quis ser isso, e agora eu estou tendo a oportunidade de ser. E foi a hora que eu disse, quem vai me guiar vai ser esse moleque. E ele me pediu para construir a armadilha para disco voador. Eu digo, sim, nós vamos construir. Porque eu disse, ele vai me levar de volta para alguma coisa que eu perdi, né? E, enfim, é louco isso, né? Mas, enfim, no mínimo me faz bem, no mínimo me faz chegar na melhor idade, acreditando que eu só envelheci no corpo, mas que a minha mente ainda está moleca, né? Que é o que eu quero. Gente, obrigado muito. Perdão. Eu anotei a frase, não é a casa, é estado de atenção. Você disse em algum momento. Nossa, eu fiquei muito impactada com essa frase que o João trouxe também, pela cultura iorubá e afro-brasileira.
é quando as crianças estão pelo mundo. E eles têm muito essa ideia de que quando a gente não está fazendo o que a gente tem que fazer, que essa criança quer fazer, alguma coisa quebra. Então, alguma coisa tecnológica, celular quebra, notebook quebra, enfim, todos esses rolês acontecem. E costuma ser muito num processo que a gente está indo prestar vestibular, né? Tipo, o que agora que fazer da vida, assim, né? E aí eu fiquei pensando muito, eu conheci teu trabalho na faculdade, eu cursei jornalismo e a gente estava estudando fotojornalismo e eu cheguei no teu trabalho com aquele que as duas crianças trocam cartas. E aquilo foi muito impactante para mim porque a gente estava estudando sobre a ideia de pertencimento, né? O que é pertencimento, assim, pra gente, como a gente coloca isso dentro da comunicação, de alguma forma. E eu sou do interior de São Paulo, mas com 17 eu entro em jornalismo no interior do Rio Grande do Sul e eu passo a ter um choque assim de pertencimento, muito também periferia, centro ou cidade, campo, né, que algumas pessoas vão ter, porque eu cresci no interior de São Paulo, né, mas não é bem no interior, porque é uma cidade grande. E eu fui morar no interior do Rio Grande do Sul, que era realmente interior. E eu só fui entender algumas coisas da minha vida quando eu fui para esse interior do Rio Grande do Sul. Porque enquanto eu estava em São Paulo, era como se eu não conseguisse ver, assim, né, o que eu sou e quem eu sou. Mas no interior do Rio Grande do Sul, ali que, tipo, chegam em mim e falam que uma mulher preta e eu fico, sou? Como assim? Eu achei que eu fosse branca, porque lá em São Paulo eu sou uma mulher branca. E aí que chega em mim e fala, é porque tu gosta de mulheres. Eu fico, gosto? Porque lá em São Paulo eu não podia gostar. Então começa a existir todos esses conflitos que, de alguma forma, me faz entender o poder do pertencimento, assim, né? Gente, que lindo! Eu queria te ter aqui, assim, já para... Que legal, que bonito. Enfim, tá agora aqui, nesse momento, então, é de trazer esse resgate dessa criança, porque eu escolhi jornalismo porque eu queria ter feito cinema, ou artes visuais. Mas sonhar isso em São Paulo é muito difícil. E em sonhar isso em São Paulo é mais tipo, eu só quero sair daqui. Só quero sair desse lugar que é o ruim pra mim. Quero sair desse lugar que muitas vezes a violência vai ser dentro da minha casa. Então não era essa saída de desejo ser alguém, ser jornalista, ser isso, aquilo. Era mais eu quero ser alguém mesmo, né? Desejo de ser. E ontem eu tava nessa residência que eu tô vivendo agora, assim, aqui em Floripa, pra poder saber o que eu quero fazer da vida, assim, né? E aí ontem nessa residência, jantando e tal, uma pessoa falou, eu acho que deveria ser proibido pessoas de 17, 18, 19 anos entrar na universidade. Porque elas não aproveitam o lugar que elas estão. E eu fiquei muito revoltada com essa frase, assim. Porque eu falei, olha, eu só sou o que eu sou hoje porque essa criança, essa adolescente de 17 anos, fez vestibular, passou no vestibular, aprendeu a mexer no SISU bem no YouTube e está hoje sendo jornalista de 22 e sonhando em mestrado em tipologia visual, pensando em cinema, fazendo com que meu TCC fosse uma obra sobre a história da minha avó, como o racismo impactou ela ser uma mulher preta, mas não na questão de não teve casa, não teve isso, não teve aquilo, não, mas sobre o amor. Por que o amor não chega nessa pessoa? Por que eu sinto que não chega até mim? Então, muitas vezes de ter o teu trabalho, que tu tem esse resgate do pertencimento, porque pra mim é isso, assim, né? Pra mim o teu trabalho é esse lugar disso aqui, é pra mim que é pertencimento. E muitas vezes eu posso não ter sentido, posso ter sentido em outro lugar, e agora eu quero que outras pessoas sintam pertencimento também. E, enfim, tem muita pesquisa sobre embranquecimento também, né? Mas tem até algumas representações, assim, que tu tem aquele carimbo do Brasil com Z. Esse é o que querem que a gente acredite, porque o Brasil que a gente quer acreditar e que a gente sonha, que a gente sente pertencimento é o Brasil com S. E agora a gente está sendo obrigados a engolir esse Brasil com Z, assim, né? E aí tu chega nessa instituição que é muito parecida com a Unipamp, lá do Rio Grande do Sul, e é muito parecida com a Unicamp, lá em São Paulo, e tu tá falando, galera, é só para fazer o que te traz ser pertencimento, né? E muitas vezes vai ser essa criança, assim, que eu vejo essa criança. Porque a criança, ela é nada mais, nada menos a pessoa que não sabe a resposta
entender o que é. Então tá, mas por quê? Tá, mas por quê? Tá, mas por quê? E na universidade eu me dei por conta que eu era essa criança que ficava do lado da minha mãe falando, mãe, por que o passarinho voa e a gente não? Daí ela, não sei. Tá, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E muitas vezes a gente perde esse sentido do porquê porque a gente acha que já se tem a resposta de tudo, né? Tem tudo, mas tem muita coisa pra se descobrir, assim. E aí era a pergunta mais difícil. Nossa, viagem. Tá. Mas aí eu queria aproveitar a criança para te perguntar qual trabalho tu se sentiu acho que qual trabalho tu percebeu que você era adulto demais, assim, sabe? Tipo, qual trabalho que tu se deu por conta e você ficou constrangido porque era adulto demais, tipo, perdi total a humanidade aqui, mas agora nesse momento eu entendi que eu perdi a humanidade e estou aqui agora para resgatar essa criança. Assim. Como é teu nome? Naju? Naju, lindo. Me segurei aqui para não chorar contigo. Queria dizer que as tuas palavras me chegam como um prêmio, de todos aqui, mas a tua me bateu muito forte. Acho lindo tudo que você falou. Eu posso te dizer que todos os trabalhos, de alguma maneira, são um soco no meu estômago, sabe? Porque são acorda aí, né? Acorda. Mas acho que o de Lapinha da Serra, eu estava chegando no mestrado. Eu estava todo assim, sabe? Uau, mestrado, né? Você mestre. E aí vem o Rafael me falar de armadilha de discos voadores. E eu passei uns 6 meses assim, e sabe, com aquele riso de alguém que, puxa, você tem muito para, né? E, porra, ele me deu uma rasteira lá na frente e disse, querido, tudo que eu estava falando para você era verdade, só que você demorou muito tempo para sacar, sabe? E lindo, foi uma chamada linda da vida. Assim, o Rafael chegou para me colocar na reta, como também os 2 meninos, você fala dos 2 trabalhos, era lindo, porque aquele trabalho surge de um pensamento de Humberto Maturana, neurobiólogo, coisa super, né? Neurobiólogo, que eu resolvi fazer um trabalho de arte a partir dali. Quando os 2 moleques começam a trabalhar, o Jefferson e a Tayana, era lindo, porque o Jefferson falava do mundo da Tayana, não era o que falta no mundo dela, não, era o que do mundo dela falta no meu. Os 2 falavam como uma coisa do que falta daquele outro mundo para mim. Era lindo, assim, porque era a completude. Eram 2 garotos, e assim, o Jefferson morando numa ilha, nos arredores de Belém, sem luz elétrica, no meio do mato, na beira do rio, e a Tayana morando numa perifa de Belém, hard, lixo, rato, assalto, casa de madeira quase caindo, mãe com 11 filhos, dificuldade. E os 2 se completando, cada um dizendo para o outro, olha, tem alguma coisa aqui na minha vida que vai ser muito bom para ti. E eles sacavam isso, sabe? E eu olhava assim e dizia, caramba, que porrada, sabe? Assim, Mas eu acho que mais uma vez, voltando ao estado de atenção, né? A gente está muito atento para que... Adorei falar da filosofia afro, que eu amo também, aquela imagem linda do pássaro com a semente olhando para trás. Para mim, aquilo me alimenta sempre, eu olho para ela e estou sempre cuidando, estou sempre dando balinha para os meus herês, sabe? Meus herês, eu procuro cuidar deles com muito carinho. É isso, e obrigado, lindo o seu depoimento. Gente, queria agradecer imensamente, assim, toda vez que eu venho falar, eu começo super travado, morrendo de medo, e depois parece que eu não quero nem acabar. E eu tenho 3 dias ainda aqui,
Queria que a gente aproveitasse aí fora, em qualquer momento que a gente possa se cruzar. Queria que a gente aproveitasse esse tempo de convívio. E queria dizer que eu estou lá em Belém. E se alguém tiver interesse de conhecer a Amazônia, não deixe de me avisar que está indo. Tem pessoas também que eu conheci que fizeram aquela coisa de mobilidade acadêmica. Quando eu vi, chegou uma menina do Rio Grande do Sul, passou 6 meses em Belém, fazendo disciplina em Belém comigo. E perceber que a gente tem que olhar para o mundo, a gente tem que compreender o tamanho do nosso país, a gente tem que se reconhecer nesse país aí tão plural, tão plural, mas ao mesmo tempo tão excludente, né? E é um momento muito importante para nós, é muito sério, é o nosso dever ético, moral, político, de olhar para o país e se reconhecer nele. Senão, a gente vai levar farela. E esse é o nosso desafio. E obrigado do fundo do coração, adorei estar com vocês. E é isso. Obrigadão.